Vamos lá. Pensa naquela sexta-feira à noite, sabe? A cozinha tá a mil, os pedidos de delivery não param de chegar, um atrás do outro. E quem é a peça-chave para tudo isso funcionar? O motoboy, claro. Ele é, literalmente, a espinha dorsal da operação, garantindo que a comida chegue quentinha na casa do cliente. Não dá nem para imaginar um negócio sem esse serviço, né? Pois é, e é justamente aí que entra uma pergunta que tira o sono de muito gestor. Esse serviço de entrega, que é tão essencial, tá mesmo 100% dentro da lei? Olha, essa é uma questão que vai muito além de só organizar as entregas, viu? Ignorar isso pode custar caro. E quando eu digo caro, é caro mesmo. Então, para a gente entender direitinho essa história, a gente precisa falar sobre a NR16. O que é isso? Bom, a NR16 é basicamente o manual de regras do jogo para quem trabalha com entrega de moto. É o que diz o que pode e o que não pode, sabe? É o que toda empresa que tem entregador precisa seguir à risca para operar de forma segura e, claro, totalmente legal. E olha, essa discussão não é de agora não, viu? Já tem uma estrada. A base legal para isso tudo foi sendo construída aos poucos. Vamos ver. Tudo começou lá em 2014, quando uma lei finalmente reconheceu oficialmente o trabalho com moto como uma atividade perigosa. Isso foi tão sério que mudou até a CLT lá no artigo 193. E mais recentemente, em 2024, veio uma portaria do Ministério do Trabalho para deixar tudo mais claro, atualizando as regras que estão hoje no anexo V da NR16. Certo, mas o que a lei chama exatamente de atividade perigosa? Bom, a definição é bem direta, sem rodeios. É qualquer atividade de trabalho em que o funcionário precisa usar uma motocicleta em rua, em via pública, como parte, e aqui vem a palavra mágica, habitual da sua função. Guardem bem essa palavra, habitual. Ela é o X da questão. É ela que define tudo. E é aqui que o bicho pega, porque essa palavrinha habitualidade é o que mais gera dúvida. Muita gente acha que tem a ver com quantas horas por dia a pessoa passa na moto, mas não é bem assim. O ponto central não é o relógio. A questão é se andar de moto faz parte da rotina, do dia a dia daquela função. Ok, então vamos quebrar isso em pedaços para ficar bem claro. O que é que a lei considera como uso habitual? Primeiro, o uso da moto tem que ser algo regular, frequente. Segundo, pilotar a moto é uma parte essencial do serviço. Sem a moto, o trabalho não acontece. Terceiro, essa tarefa está lá descrita na função do empregado. E por último e mais óbvio, existe uma exposição constante aos riscos do trânsito durante o trabalho? Se a resposta para isso tudo for sim, então bingo, é habitual. Beleza? Com esse conceito de habitualidade bem fresco na cabeça, fica bem mais fácil saber quando o adicional de periculosidade se aplica ou não. Agora a gente vai para o lado prático da coisa. Vamos ver alguns exemplos do dia a dia para não ter mais erro. Olha só que claro que fica nesse quadro. De um lado, o sim, né? Para quem se aplica? Para o motoboy, o motofretista, enfim, para qualquer funcionário que precisa da moto o tempo todo para fazer o trabalho dele. A moto é a ferramenta de trabalho. Agora, do outro lado, o não. Aqui entra o funcionário que usa a moto só para ir de casa para o trabalho e voltar, ou para fazer uma viagem muito de vez em quando, algo esporádico. A grande diferença, o pulo do gato está aí. A moto é para o trabalho ou é só o transporte até o trabalho? Isso muda tudo. Certo, então vamos supor que, depois de analisar tudo, ficou claro, a função exige o pagamento do adicional. E aí, é só pagar e pronto? Não mesmo. O dinheiro é só uma parte da história. Existem outras obrigações bem sérias que a empresa precisa cumprir para estar 100% em dia. E qual é o valor? O número é esse aí, 30%. É um percentual fixo, mas, e aqui tem um detalhe super importante que muita gente erra, esses 30% são calculados em cima do salário base do funcionário. Esquece bônus, comissão, gorjeta, qualquer outra coisa. É 30% em cima daquele salário que está registrado na carteira de trabalho. Ponto. Tá, é bastante coisa, eu sei. Mas como organizar tudo isso na prática? A gente montou um plano de ação, um passo a passo para facilitar. Primeiro, o dever de casa, avaliar todas as funções e identificar oficialmente quais precisam da moto. Segundo, nada de boca, tem que documentar esse risco lá nos papéis oficiais de segurança da empresa, como o PGR. Terceiro, e essencial, fornecer todo o equipamento de proteção, os EPIs, capacete, luva, jaqueta, tudo certinho. E por fim, o quarto passo, treinar a equipe. Não adianta dar o equipamento se a pessoa não sabe se proteger. É um ciclo, sabe? Uma coisa leva a outra para garantir a segurança. Bom, chegando aqui no final da nossa conversa, a gente precisa fazer uma reflexão importante. A pergunta é, o negócio está realmente protegido? Porque no fundo não se trata só de cumprir uma norma para evitar multa. Se trata de proteger o negócio, proteger as pessoas que trabalham nele e garantir que a operação toda continue rodando sem sustos.
Se a gente pudesse resumir tudo isso em uma única frase, seria essa. O ponto-chave, a palavra que decide tudo, é a habitualidade. A pergunta é simples. O uso da moto é uma parte essencial do trabalho daquela pessoa? Se a resposta foi sim, não tem discussão. O trabalhador tem direito ao adicional. É direto ao ponto. E para fechar, fica essa provocação. Tentar economizar ignorando a NR16, será que é uma economia de verdade? Ou é um risco gigantesco que o negócio simplesmente não pode se dar o luxo de correr? Porque no final do dia, as multas, os processos trabalhistas, o custo de um acidente, essa conta, uma hora, chega. E ela costuma ser muito, mas muito mais alta. A verdadeira gestão inteligente não é a que corta custos, é a que gerencia riscos. A decisão de qual caminho seguir, bom, essa é uma decisão estratégica que vai definir o futuro do negócio.